Você já parou para pensar por que uma lagartixa consegue escalar paredes e andar pelo teto e nós, seres humanos evoluídos, não? Isso acontece porque existem forças chamadas de forças de Van der Waals e geralmente elas acontecem entre moléculas, ou seja, intermoleculares. Mas então não seria mais justo se essas forças não existissem e as lagartixas não pudessem andar pelo teto? Na verdade, se essas forças não existissem, tudo por aqui seria diferente. Você não ia conseguir adoçar o seu café porque provavelmente o açúcar não ia se dissolver. Se você pulasse na piscina de barriga, você não ia sentir dor porque a tensão superficial não ia existir, então pode pular. Mas provavelmente você não ia conseguir isso porque não ia existir água. O ponto de ebulição da água seria aproximadamente menos 90 graus. Talvez a vida nem existisse por aqui. Bom, eu acho que eu consegui convencer vocês que essas forças intermoleculares são importantes, né? Senão a lagartixa cai. Tá, parei. Quando a gente está falando de forças de Van der Waals, a gente está falando de pequenas interações eletrostáticas que podem acontecer entre moléculas que já estão com seus orbitais saturados. Ou seja, elas não fazem mais ligação. Entretanto, elas podem interagir umas com as outras, seja do modo de repulsão ou de atração. Ou seja, é uma força que existe entre moléculas. E na verdade esse nome esquisitão aí, Van der Waals, veio de um físico holandês que postulou essas forças quando ele estava estudando os gases reais. Ele considerou que nesses gases reais, que são os gases que existem essas forças de repulsão e atração, que são forças fracas, enquanto que nos gases ideais, que eram sistemas mais simples, as moléculas simplesmente não percebiam a presença uma das outras. E aí, molécula, beleza? Mas para os sistemas dos gases, gente, que são sistemas mais simples, entre aspas, aí, menos complexos, a gente pode considerar um gás real como um gás ideal. Ou seja, a gente pode ignorar essas forças porque as moléculas estão longe umas das outras, então elas não estão nem aí umas para as outras. Mas já para os sólidos e líquidos, essas forças são extremamente importantes para a gente entender as suas propriedades. Então, por isso que a água é água aqui na Terra. Bom, a gente já entendeu então que as moléculas conseguem sim sentir a presença uma das outras devido aí a essa força eletrostática que pode atrair se ela for de carga diferente ou pode repelir se for de mesma carga. Então quando a gente tem muitas forças atrativas em um sistema e quando essas forças são relativamente fortes, a gente pode ter um estado condensado, ou seja, um gás pode se tornar um líquido pode tornar um sólido, e isso é o que define as propriedades de ponto de ebulição e ponto de fusão de cada substância, por assim dizer. Tá, mas e aí, da onde que surgem essas forças intermoleculares e por que elas existem e como elas são formadas? Bom, pra gente entender isso é bom que a gente conheça cada uma delas. Tem alguns tipos aí diferentes, tá? Bom, a primeira delas e a mais simples a gente pode chamar de força íon dipolo. E é essa força que faz a gente dissolver o sal de cozinha tão fácil. Olha que legal. Como o próprio nome já diz, acontece entre um íon e um dipolo. Mas o que é um íon, Yoshi? Um íon, na verdade, nada mais é do que uma espécie carregada. Seja ela positivamente, nós teremos um cátion então, ou negativamente um ânion. E do outro lado a gente tem um dipolo. Mas para que a gente consiga imaginar esse dipolo, vamos pensar numa molécula muito simples, a água. E como a gente sabe na química, cada elemento tem as suas propriedades intrínsecas e uma das propriedades do oxigênio é que ele tem uma alta eletronegatividade, ou seja, o oxigênio é safadão e gosta muito de elétrons. Que viagem. Enquanto que o hidrogênio ele não gosta muito dos elétrons, gente. Ou seja, o oxigênio tem muito mais tendência de atrair os elétrons para si. E quando a gente tem uma ligação entre oxigênio e hidrogênio, como é o caso da molécula de água, essa nuvem eletrônica da ligação fica mais deslocada para o lado do oxigênio. Isso faz com que a gente tenha um lado da molécula que tem uma carga parcial negativa, que vai ser o lado do oxigênio, enquanto que o hidrogênio, como vai estar com o próton ali um pouquinho mais exposto, vai ter uma carga parcial positiva. E aí é que entra aquele exemplo do sal de cozinha quando eu falei. Quando a gente coloca o sal de cozinha em água, o cloreto de sódio ele vai sofrer hidratação, separando então o cátion, que é o sódio, e o cloreto seria o ânion. E a carga desses cátions e ânions, elas vão orientar as moléculas de água para que ocorra uma atração ali entre as cargas parciais da molécula de água negativa com o cátion e positiva com o ânion. Esse é o tipo de interação que a gente chama de íon dipolo. A gente tem íons carregados que
interagem com dipolos de uma outra molécula. Tá, Yoshi, mas aí eu não tenho nenhum íon, então não acontece nada? Sim, acontece. Nesse caso é mais simples ainda, e a gente chama de força dipolo-dipolo. Imagina que a gente tem uma molécula que tem uma carga parcial positiva de um lado e uma carga parcial positiva do outro, tipo a água. Mas pra gente não se confundir, vamos usar outro exemplo agora, o ácido clorídrico, HCl. Se a gente tiver uma outra molécula de ácido clorídrico por perto, elas vão interagir de maneira que a carga parcial negativa de uma vai se orientar e vai se ajustar para interagir com a carga parcial positiva da outra, e assim sucessivamente. Então, como eu falei, essas são as chamadas forças dipolo-dipolo. Lembrando que essas moléculas estão em um sistema que elas podem girar, rotacionar, então, hora ou outra, também vai ocorrer uma interação repulsiva, ou seja, quando a gente tiver carga parcial positiva com positiva ou negativa com negativa, como a gente sabe, vai ter essa pequena repulsão. Um exemplo muito simples é, quanto maior essas forças que a gente tem, maior vai ser o ponto de ebulição, por exemplo, de cada substância. Se a gente levar em consideração a acetona, vocês conhecem a estrutura da acetona? A gente pode notar que ela é uma molécula que vai interagir com interações dipolo-dipolos. Mas vocês já repararam que se a gente coloca a acetona em qualquer lugar, ela evapora muito rápido? Pois é, essas interações são fracas. Eu falei, são fraquinhas. Ah, eu acho, entendi. Então as moléculas de água, elas têm interações dipolo-dipolo. Na verdade, sim e não, tá? Elas têm uma interação dipolo-dipolo, mas no caso da água, elas têm outro nome, que se chamam ligações de hidrogênio. Aqui nós temos uma exceção, tá? É uma dipolo-dipolo, mas com outro nome mais chique. Sempre quando essas interações dipolo-dipolo acontecer entre um hidrogênio com oxigênio, com flúor ou com o nitrogênio, a gente vai ter as chamadas ligações de hidrogênio, que mais antigamente também eram chamadas de pontes de hidrogênio, tá? E elas recebem essa denominação diferenciada porque essas ligações são as mais fortes entre as intermoleculares que existem, tá? Porque o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são bem eletronegativos e conseguem ter uma interação mais forte. Por isso, então, que a água tem um ponto de ebulição mais alto que a da acetona. A acetona tem um dipolo meio vacilo ali, meio fraco, enquanto que a água tem ligações de hidrogênio que são bem mais fortes. Parabéns, água! E se não existisse essas ligações de hidrogênio, como eu falei, o ponto de ebulição da água ia lá para menos 90 e o mundo não ia ter água, ia ser um apocalipse. Olha a química salvando nossas vidas aí, hein? Beleza, Yoshi, eu entendi tudo. Então quer dizer que pra gente ter esses dipolos, essas forças atrativas, a gente precisa de um átomo nessa molécula que seja eletronegativo? Não! A química é incrível, meus amigos. Bom, pra entender isso, gente, como é que pode uma molécula que não tenha nada eletronegativo, não tenha divisão de cargas, como que ela pode ter uma carga? A gente tem que imaginar que na química, gente, quando a gente tem uma ligação, essa ligação ela não é uma ligação rígida, ela não é um traço que fica ali e pronto. Não, é uma ligação eletrônica, envolve elétrons que estão em constante movimento. E como esses elétrons estão indo para lá e para cá, hora ou outra eles se acumulam em uma parte da molécula e hora ou outra eles se acumulam em outra parte da molécula. É como se fosse uma nuvem eletrônica que vai e volta. Essas são as chamadas forças de London, ou também conhecidas como dipolo instantâneo, porque ele ocorre instantaneamente em determinado momento. E o mais interessante de tudo, gente, quando a gente tem duas substâncias que a gente chama de apolares, ou seja, nenhuma delas tem uma polaridade efetiva, não tem essa carga parcial, esse dipolo instantâneo é criado nessa molécula e ao se aproximar de outra, ela acaba induzindo também a criação desses dipolos, ou seja, dessa separação parcial de cargas, e uma vai induzindo a outra, então a gente tem um dipolo instantâneo e também um dipolo induzido. Como vocês podem imaginar, isso aqui são as interações mais fracas que a gente tem aqui, tá? E aqui eu vou dar um exemplo bem legal, gente. Como que o oxigênio é dissolvido na água? Na verdade, galera, quando a gente fala que a gente tem oxigênio dissolvido na água, a gente tem realmente a molécula de oxigênio, que é o O2. E a maioria dos animais aquáticos precisam de oxigênio na água para respirar, né? Pois é. Mas como que o oxigênio se dissolve na água? É exatamente por isso, gente. O oxigênio é uma molécula apolar, porque de um lado ela tem oxigênio que é muito eletronegativo, mas de outro também. Como essa molécula ela é igual dos dois lados, ou seja, ela tem um oxigênio aqui e outro aqui, essas forças se cancelam. Então é uma molécula que não tem polaridade. Mas devido a esse dipolo instantâneo que é criado, ela consegue interagir com moléculas de água e consegue se dissolver na água. E a gente tem espécies marinhas muito belas. Olha esse peixe aqui. Mas vamos voltar aí ao começo do vídeo. E a lagartixa? Não cai, hein?
Não cai. E esse é o grande truque da lagartixa, gente. Ela tem forças de Van der Waals nas suas patinhas que conseguem fazer ela se atrair na parede. A interação envolvida na pata de uma lagartixa para que ela consiga subir numa parede ou até mesmo se pendurar no teto é essa força induzida que a gente citou agora. Então a cada passo que essa lagartixa dá, ela pode estar induzindo cargas elétricas ali opostas, tanto na superfície quanto na sua pata. E essas cargas que, dependendo do ângulo que elas estão ali, elas podem ser mais fracas ou mais fortes. Então a lagartixa tem o controle total de aonde que ela quer andar, se ela quer se soltar ou se ela quer se pendurar. Não te convenceu? Tá, calma aí que eu vou explicar melhor então. Bom, pra gente entender como que uma lagartixa consegue escalar parede sem cair, subir teto, e não só lagartixa, outras criaturas também, mas nesse caso em específico eu vou falar dela, a gente tem que, primeira coisa, analisar como que é a patinha dela. Na patinha da lagartixa, gente, a gente pode ver que existem vários sulcos, e nesses sulcos existem vários pelos. Pois é, que a gente vai chamar aqui de setas, tá? Setas, que basicamente são pelos queratinosos. E cada cerda queratinosa desse, ou seja, cada seta desse ainda possui vários pelos menores, que são chamados de espátulas, e essas espátulas fazem com que a pegada da lagartixa tenha uma área superficial muito grande. Então você imagina, ela tem a pata, ela tem sulco, ela tem pelo, e no pelo ela tem vários pelos. É uma área incrível, e é mesmo. E nesse momento a gente tem que dar os créditos para a natureza e para engenharia estrutural dessa pata. Que pata foda. O mais incrível de tudo isso, gente, é que a natureza fez com que a lagartixa conseguisse controlar o ângulo exato que essas patas têm que tocar na parede, para que as forças de Van der Waals que existem ali consigam ser maximizadas, e dependendo do ângulo que ela está encostando, ela consiga se soltar ou se fixar mais forte ainda. Quem nunca viu uma lagartixa pendurada? Pois é, elas conseguem se pendurar com apenas uma patinha, o seu corpo inteiro. Elas são incríveis. Mas Yoshi, você não falou que as interações de Van der Waals são fracas? E agora elas conseguem segurar a lagartixa? Como assim? Tá, gente, agora imagina a pata da lagartixa, o pelo do pelo do pelo. Vários pelos ali interagindo, cada pelinho daquele fazendo um pouquinho de força para ela se segurar. Ela ganhou na quantidade. É a mesma história de você rasgar uma folha de papel e tentar rasgar um livro. Você não consegue, né? Bom, e para vocês imaginarem, na pata da lagartixa a gente tem cerca de 5.000 setas por milímetro quadrado. Meu, eu não consigo mensurar isso. Meu Deus, é muita coisa. E essa estrutura da pata da lagartixa, ela consegue suportar de força adesiva cerca de 10 newtons por 100 milímetros quadrados. Então imagina, 1 centímetro quadrado dessa patinha consegue segurar alguns quilos aí, hein? Vai, patinha, força! Tá, e se mesmo assim você não se convenceu que são interações de Van der Waals que acontecem na patinha da lagartixa, tem um estudo publicado na Nature, que é uma das revistas científicas mais conceituadas do mundo, em que eles explicam certinho o que acontece e fazem ainda vários testes para comprovar que não é outra coisa que segura a lagartixa. Lá eles falam que a ideia é que a lagartixa possa fazer uma espécie de sucção com a pata para ela se segurar na parede deve ser descartada. Não é isso, porque já fizeram testes no vácuo e mesmo assim a lagartixa miserável estava subindo de boa na parede. Eles também falam que a força setal não tem influência do atrito entre a seta queratinosa e o vidro, uma vez que o coeficiente de atrito entre uma seta queratinosa e o silício é baixo, e o vidro que eles utilizaram era um vidro polido com uma rugosidade quase zero. Ou seja, mesmo assim a lagartixa subiu. Incrível. Ah, então eu já sei, pode ser uma interação eletrostática forte na pata, tipo um ímã. Até poderia, mas não. Eles fizeram testes com um bombardeio de raios-x, ou seja, ionizando esse ar, e também descartaram essa hipótese. O que a gente sabe sobre essas interações de Van der Waals é que elas são muito fracas a longas distâncias, então para que exista uma força considerável, tem que ter uma mínima distância entre a superfície e a pata da lagartixa para que haja uma força legal. Só que, meus amigos, a natureza caprichou e a pata da lagartixa consegue fazer muito bem isso, não só em ângulo, mas também na quantidade de espátulas. Cara, uma lagartixa tem mais de 1 bilhão de espátulas. Imagina a área de contato disso, é surreal. Nossa, Yoshi, muito bom. Então eu vou criar uma luva com formato de pata de lagartixa para escalar a parede.
Ótima ideia, mas eu sinto lhe informar, já existe isso. Na verdade, você pode continuar estudando porque isso ainda não foi muito aprimorado, mas a verdade é que alguns cientistas lá da Universidade de Stanford, Estados Unidos, um físico aplicado e também um engenheiro mecânico desenvolveram algumas luvas com características inspiradas nas patas das lagartixas, porém o sistema da criação desses adesivos, por assim dizer, é muito complexo e foram criados com processos de microusinagem. Enfim, quem quiser conferir, eu vou deixar o artigo aí completo para vocês lerem, tá? Mas basicamente o projeto foi adaptado para que humanos consigam escalar paredes, ou seja, eles levaram em consideração que os humanos têm uma maior força nas pernas e maior mobilidade nos braços para calcular tudo que vocês imaginam para que seja possível escalar uma parede. E sim, eles conseguiram escalar, isso que é o mais incrível, a ciência é demais. Nessas placas aí que eles utilizaram nas mãos, elas são formadas por basicamente 24 ladrilhos, que contém aí os que eles chamam de adesivos, que são criados com microcunhas de formas assimétricas que permitem uma adesão. Mas mesmo assim, gente, ainda não chegaram na perfeição que é uma pata de lagartixa com forças de Van der Waals. Tá, Yoshi, mas não era só pegar a pata de lagartixa e fazer uma gigante? Na verdade, a ciência não é tão simples assim, gente. A maior dificuldade é a gente fazer esse dimensionamento, ou seja, fazer uma coisa pequena ser uma coisa grande com as mesmas propriedades, ou seja, nesse caso, ter o mesmo poder de adesão, o que é bem difícil. Em resumo, entender as forças de Van der Waals e entender a engenharia natural por trás das patas das lagartixas podem trazer uma inspiração biológica para nós seres humanos, né? Porque imagina só, a gente poder criar um robô que consiga subir paredes de um prédio e poder salvar uma criança em um prédio em incêndio, ou alguma coisa parecida. Essa só foi uma ideia bem genérica. Bom, espero que esse vídeo tenha despertado o interesse de vocês nesse assunto e que as forças de Van der Waals, apesar de serem fraquinhas, na verdade elas são bem necessárias para a vida ser como ela é, e também para um desenvolvimento tecnológico aí no futuro. É isso, valeu!